Olá! Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença no terceiro Congresso Online de Relacionamento Amoroso. Esta é uma missão que eu e Cibele recebemos, que é uma vez por ano, trazer especialistas que possam acrescentar um pouco mais ou trazer uma nova visão sobre os relacionamentos. Nós somos os fundadores do IBRAER, o Instituto Brasileiro de Estudos do Relacionamento Humano. E ele foi fundado exatamente porque percebemos uma ausência de iniciativas que fomentassem o estudo sobre essa importantíssima necessidade que é o relacionamento. E se eu chamo de necessidade, é porque lá pelos idos de 1990, nós descobrimos, através do encontro com a obra de Maturana e Varela, dois grandes cientistas contemporâneos, que o relacionamento é uma necessidade fundamental do sistema vivo. Esses dois biólogos estudaram a fundo os sistemas vivos e descobriram que todos eles possuem o relacionamento como sua maior necessidade. Seja uma bactéria ou mesmo uma planta, se relacionam para se desenvolver. E embora esse relacionamento seja muito precário comparado com o relacionamento humano, mas ainda assim é um relacionamento. Um vegetal, uma planta, no seu início, ela precisa sondar o ambiente e entender para que lado irá se desenvolver. Através da emissão de substâncias químicas, ela recebe respostas do ambiente e entende se ali existe quem goste dessas substâncias ou não, ou necessite delas. Assim são estabelecidos laços de parceria e cooperação entre algumas espécies e ataques e represálias de outras. Portanto, ela precisa descobrir por onde suas raízes devem seguir para o seu desenvolvimento. Se retirarmos essa capacidade de qualquer sistema vivo, ele não tem como se desenvolver e morre, porque ele precisa dos retornos dos relacionamentos para entender o ambiente e crescer. Eu costumo dizer que a única espécie no planeta que não aceita feedback dos relacionamentos somos nós, seres humanos, racionais. Muito embora esse comportamento não tenha nada de racional. Entendam que nós, seres humanos, como todos os sistemas vivos, também necessitamos dos relacionamentos para o nosso desenvolvimento, e quando o utilizamos como todos os sistemas vivos o fazem, crescemos e nos tornamos sadios e fortes. No entanto, quando nos recusamos a utilizar os relacionamentos como um feedback para orientar o nosso desenvolvimento, nos tornamos doentes e fracos. E preste bem atenção que você já vai entender onde eu quero chegar com isso, e será como uma nova tomada de consciência. Sabe quando a ficha cai e a gente tem uma nova percepção das coisas? Vamos tentar entender por que é que os seres humanos são a única espécie que está subestimando os efeitos dos relacionamentos. Vamos olhar para nós mesmos e poderemos facilmente perceber que todos nós gostamos muito de nos relacionar, mas não gostamos ou não percebemos os feedbacks que não queremos perceber. Os seres vivos utilizam o relacionamento para se orientarem através dos retornos que recebem. Lembra quando eu expliquei? Todos nós, seres humanos, temos um sistema emocional não desenvolvido, porque todos os inputs dessa civilização estão voltados para o desenvolvimento do intelecto, sobrepondo-se ao emocional e em prejuízo deste, certo?
Acho que você concorda que neste mundo, até agora, tivemos um grande desenvolvimento do intelecto. E isso está nas escolas, na educação, na cultura. Todos os impulsos emocionais são, até certo ponto, reprimidos, tolhidos, desaconselhados. Dessa forma, nosso sistema intelectual é muito desenvolvido, apoiado, patrocinado, enaltecido, e nosso emocional é suprimido, esquecido, repreendido e sofre enorme preconceito. Assim, desenvolvemos um e sempre mantivemos o outro subdesenvolvido, infantil. Como uma parte de nós ainda é infantil e não entrou em cena para se desenvolver, emocionalmente, todos nós somos ainda crianças. Nosso emocional está na infância. E o pior, quando nos tornamos adultos, não temos mais consciência da criança que ainda existe em nós. Não estamos amadurecidos como era de se esperar pelo nosso desenvolvimento intelectual, que não é grande coisa. Com essa cultura, aprendemos a não ver essa criança, essa infantilidade que existe em nossa alma. Somos aconselhados a suprimir nossas emoções, porque essa cultura ensina que isso é bom, que é educado, que o homem não chora, que isso é fraqueza, que não é bom mostrar suas fragilidades. Assim, fomos esquecendo, aprendendo a suprimir, botar debaixo do tapete, porque é uma coisa que está aí. Isso criou um círculo vicioso que começa quando somos reprimidos pela família, sociedade, pela cultura. Então, para poder suprimir e conter as manifestações de nossas emoções, aprendemos a não vê-las, a não senti-las, tiramos do nosso radar. Como não se pode fazer nada contra algo que não existe, não podemos lidar com nossas infantilidades, porque ela não está no nosso radar. E pior, como nossa criança é cheia de ferimentos, os feedbacks, os retornos que poderiam orientar o nosso crescimento não são aceitos, porque emocionalmente estamos carregando feridas infantis. Essa é a razão pela qual o homem é a única espécie que não se beneficia dos relacionamentos, ou quase nunca, e quando o faz, obtém crescimento e cura. Espero ter construído até aqui o alicerce necessário para continuarmos, porque o que eu quero abordar nesta minha palestra é como podemos curar essa ferida. Então, comecei explicando como é que essa criança existe dentro de nós. Porque essa ideia da criança ferida faz sentido para nós, é claro, mas não entendemos bem ao certo como pode ser isso. Até a primeira vez que ouvimos essa história de criança ferida, apesar de todo o sentido que faz, é comum pensarmos: que diacho, eu não tenho uma criança ferida dentro de mim. Nós só percebemos os estragos que ela faz, ou melhor, que nós mesmos fazemos por não reconhecê-la, por não acolhê-la, por não cuidá-la, por não educá-la. Só percebemos os sintomas, que geralmente são histórias muito tristes, de eventos repetitivos, de ser sem sorte no amor, sem prosperidade na vida, com um sentimento profundo de falta. Quando esses sintomas se aprofundam pela nossa irresponsável e perigosa recusa a mudar de caminho, aparecem as doenças físicas relacionadas. Sobre mudar de caminho, Carlos Castanheda, em sua saga A Erva do Diabo, nos conta que seu mestre Dom Juan Matos, um índio iaque de Sonora, uma vez explicando-lhe sobre caminhos, disse:
Olhe para aquelas trilhas e apontou uma clareira da qual saíam vários caminhos. Qualquer caminho é um caminho, disse olhando para as trilhas. Vão através do mato. Mas só há uma diferença, se for um caminho do coração. Mas eu dizia que esses sintomas se aprofundam pela nossa irresponsável e perigosa recusa a mudar de caminho, aparecem as doenças físicas relacionadas. Relacionadas porque é possível relacioná-las com sintomas bem específicos. É por isso que as doenças revelam o que está acontecendo interiormente com aquela pessoa. Obviamente, quando eu falo de cura, de curar a criança ferida, é óbvio que falo de um processo que pode levar a vida inteira. Aliás, esse processo talvez seja a razão pela qual estamos aqui. Como disse Fernando Pessoa, é o processo divino que faz existir a estrada. Evidentemente, quando você veio a este mundo, eu acredito que foi por uma escolha consciente. Não acredito no acaso. Estamos aqui para realizarmos essa cura, para realizarmos o processo evolutivo da vida. Acredito até que escolhemos isso. Por isso, estamos contra o processo evolutivo da vida quando não prestamos atenção aos retornos, aos feedbacks dos relacionamentos. Estamos contra o processo evolutivo da vida quando não nos orientamos pelas informações importantíssimas que estão chegando a todo momento dos nossos relacionamentos. E quais seriam essas informações? Certamente são informações que você precisa para o seu desenvolvimento. Certamente são informações que você precisa para realizar a sua cura. Certamente são informações que te mostram o caminho mais curto para a realização da saúde, da prosperidade, da felicidade, para o entendimento de que este não é um mundo cruel, e sim um mundo que tem poderes para me mostrar algo em mim que precisa ser amadurecido, resolvido, integrado. Da compreensão de que a dor, seja ela qual for, tem a função de nos despertar para a necessidade de seguirmos por um outro caminho. Então, as coisas podem fazer sentido, porque você está atraindo para si as experiências que você precisa para aprender a que veio. Se você veio aqui, se você tem o que tem hoje, se você tem as doenças e as dificuldades, ou a saúde e a prosperidade, é porque você está atraindo para si as experiências que precisa para resolver certos assuntos que ainda estão pendentes dentro de você. E se você entender isso, você pode começar a facilmente compreender também qual é a cura. Se você acompanhou bem o meu raciocínio até aqui, já estará começando a entender que os relacionamentos são muito importantes para essa cura, porque eles trazem informações sobre você mesmo. Eles trazem importantes pistas de suas feridas interiores. Isso é fundamental entender para se obter uma transformação verdadeira. Então, tudo começa aqui a mudar de figura, porque de vítima passo então a ter responsabilidade. De coadjuvante passo a ator principal. De suprimir os sintomas passo a utilizá-los como orientação e de sofredor passo a buscador do autoconhecimento. Quer dizer que os conflitos que eu tenho nos meus relacionamentos me mostram minhas feridas interiores? Sim, bingo. Quer dizer que todas as pessoas que me irritam
e que me causam problemas são mestres que estão me mostrando o que preciso ainda trabalhar em mim? Sim, bingo. Quer dizer que todas as grandes oportunidades que perdi na minha vida se deve exclusivamente dessas feridas internas existirem e ter sabotado as minhas escolhas? Sim, sim. Quer dizer que, através das doenças que tenho e tive, também posso entender o que se passa e o que se passava comigo interiormente durante esses eventos? Sim, e também que você está atraindo para si as pessoas que vão futucar essa ferida, porque assim você vai trazê-las para fora e ter a chance de curá-las. Sim, a dor que você sente quando seu companheiro ou a sua companheira fazem X ou Y e que você fica pé da vida, é uma dor antiga. Não é uma dor de agora, não é com a pessoa em si, sim com a lembrança inconsciente das coisas que aconteceram com você no passado e que você precisa ter consciência disso para integrá-las. Mas, peraí, Tista, você está me dizendo que preciso lembrar das coisas que me aconteceram na minha infância? Não, não é preciso lembrar, é preciso sentir. Mas como sentir sem lembrar? Sim, aí é que está o ponto. Você não precisa se lembrar, até porque tem coisas que você não tem como lembrar. Muitas delas podem ter acontecido dentro do útero materno e não há como se lembrar, mas há como sentir. Algumas dessas feridas poderemos realizar por nós mesmos, outras precisaremos de um trabalho terapêutico, com um profissional que entenda bem esse processo. Eu vou explicar esse processo de um outro ponto de vista. Tudo que existe é porque tem energia. Este é um mundo de energia. Essa energia que envolve toda a matéria é a base de tudo. Podemos dizer, em certo sentido, que tudo é energia, informação e consciência. Mas como é possível sentir sem lembrar? Ora, muitas vezes o sentimento passa por nós sem que tenhamos noção do que seja. Aliás, na maioria das vezes que sentimos grandes emoções, elas estão circulando pelo nosso sistema, mas não sabemos a razão. Emoção, como o nome já diz, é a sensação que temos da circulação da energia emocional em nosso sistema, embora nem sempre tenhamos consciência dela. Quase sempre não. Quando estamos identificados num conflito e pensamos que a dor que estamos sentindo foi causada pelo que o outro fez, na realidade pode ser por coisas muito diferentes. Muitas vezes são materiais inconscientes que estão vindo à tona de dores da infância ou até antes, na vida intrauterina, sendo ativadas. Para entendermos o que quero dizer, teremos que saber um pouco sobre ativação e integração. Dois fenômenos que têm uma ligação muito estreita com as nossas feridas internas. Mas quando alguém adulto é magoado profundamente por outro, principalmente alguém próximo, como o teu parceiro, a tua parceira, ou a mãe, o pai, os filhos, quase sempre o que ocorre é uma ativação de dores que já existiam dentro. A dor do abandono, a dor de não ser amado, que existe dentro de nós e que chamamos de feridas interiores. São energias que foram reprimidas, esquecidas. A própria palavra emoção significa movimento, movimento de energia, e está correto.
O que chamamos de emoções são as interpretações mentais de sensações que estão ocorrendo pelo nosso corpo. São as percepções do movimento da energia emocional que está se movimentando em nosso sistema nervoso. E daí chamamos de sentimento. Mas o que precisamos entender é que todas as emoções, quando ocorrem no presente, no aqui e agora, são úteis e verdadeiras. Elas foram produzidas por uma inteligência fabulosa, que não erra. Elas estão ali para amparar, para preparar para a fuga ou para a luta, para dar clareza, para estabelecer uma ação assertiva de proteção ou de cura. O problema é que uma criança não sabe como lidar com essas emoções. Ela poderia sim lidar muito bem, porque enquanto ela não perdeu a sua espontaneidade, ela está ligada com a fonte e pode enfrentar as situações através dessa ligação. Mas não se esqueçam que ela está sendo criada por adultos que perderam a sua espontaneidade e são imaturos e cheios de feridas. Essas feridas vão ser transmitidas para as crianças através das ações desses adultos imaturos, e quando os movimentos dessas emoções nas crianças são contidos, reprimidos, recriminados, ela obedecendo aos comandos desses que para elas representam os seus protetores, os seus mestres, a fonte da sua vida e da sua proteção, da sua sobrevivência. As crianças não têm outra alternativa a não ser criar pseudo-soluções. E como funcionam essas pseudo-soluções? Fisicamente, contendo as emoções que seriam uma cura, a solução daquele momento que o ser profundo, que a inteligência divina na criança produz, para que ela possa continuar sua trajetória de uma forma saudável. A energia que ela dispunha naquele momento para transpor aquele obstáculo precisa ser contida por ela e muitas vezes soterrada, esquecida e não aproveitada. E sabe como ela faz isso? É através da respiração que nós suprimimos as emoções. Todos vocês sabem fazer isso muito bem. Se você ameaçar uma criança com um chinelo apontando para ela quando ela está chorando e gritar "pare de chorar", o que é um gravíssimo erro, a criança vai segurar o choro segurando a respiração. É assim que ela faz isso. Se nós estamos assistindo a um filme de suspense, podemos observar facilmente essa estratégia quando chega exatamente na hora mais empolgante. Nós seguramos a respiração, respiramos menos, quase nada, para evitarmos as emoções fortes que o filme vai proporcionar. Quando perdemos uma pessoa querida, passamos uns 30 dias respirando menos. Automaticamente, sem termos consciência de que fazemos isso, mas isso acontece. E fazemos assim para evitarmos sentir as dores daquela perda. Isso é uma estratégia inconsciente que fazemos, um aprendizado dessa cultura que evita as emoções. No entanto, é uma estratégia completamente errada, porque sentir a dor daquela perda é a cura daquela separação. Se não sentimos a dor, se não aceitamos que a dor nos invada e choramos tudo o que é preciso chorar, nunca iremos nos curar daquela perda e carregaremos dentro de nós aquela cicatriz de energia reprimida. Compreendem? É exatamente isso que ocorre com a criança. Ela suprime a emoção porque é o que ela podia fazer naquele momento. É o que os seus condutores a incentivam ou até a obrigam a fazer, e ela sabe como fazer,
porém ficará em seu sistema para sempre aquele quantum de energia congelada, esperando apenas uma oportunidade para se movimentar e realizar o propósito para que foi criada. Esses blocos de energia congelada estão dentro de nós, aos montes, e cada um tem um sabor diferente, porque é uma emoção diferente. Quando um adulto se vê diante de uma situação que lembre essas emoções da infância, essas energias que estão ali prontinhas para entrar em ação começam a se movimentar. Isso é a ativação que quero tanto que vocês entendam. Aqui eu acredito que quem acompanhou atentamente entendeu porque não é preciso lembrar. É preciso apenas movimentar novamente esses materiais, essas energias, essas emoções. Precisamos chegar até elas e colocá-las em movimento. Porém, quando elas entram em movimento, adivinha o que acontece? Nós fazemos igualzinho fizemos na infância, bloqueamos tudo novamente. Por isso que existe essa noção de integração. Integração é quando essas energias que estão em movimento são aceitas e recebidas, se possível, com gratidão, deixando que cumpram o seu papel, deixando que circulem pelo nosso sistema sem determos, suprimirmos ou recriminarmos. Então eu espero que você tenha entendido que a ativação é quando você fica abalado, magoado ou profundamente perturbado com algo que alguém tenha feito para você, que você pensa. Né? E embora a pessoa realmente pode até ter feito algo para você, melhor que se identificar com aquela dor e ficar se lamentando é aproveitar a oportunidade daquela ativação para se curar. Porque todas, eu disse todas as emoções que se movimentam pelo seu corpo deveriam ser acolhidas, aceitas com gratidão. Quando isso acontece, integramos aqueles materiais e nos sentiremos muito, muito melhores. Esses materiais guardados geram doenças mentais e físicas e todos os males que acontecem nos relacionamentos. Mas prestem bem atenção, eu não quis dizer que vocês tenham que manifestar essas emoções com os outros. Isso chama-se identificação e é uma furada completa. Toda vez que nos identificamos com essas ativações, perdemos a conexão com a fonte e não conseguiremos integrar nada. A integração só é possível quando não nos identificamos com a emoção, porém não suprimimos, deixamos que ela percorra o nosso sistema sem contê-las e sem nos identificarmos com ela. Isso é, sem perder a consciência de si. Por isso é que o renascimento é uma terapia tão eficiente para lidar com isso. Porque a técnica do renascimento lida com a respiração. Leonardo Orr, que é o criador da técnica do renascimento, percebeu que uma criança, antes de perder a espontaneidade, respira de uma forma fluida, plena, relaxada. Muito diferente da respiração de um adulto ou mesmo de uma criança em um lar desequilibrado. Embora isso tenha acontecido muito tempo depois dele ter descoberto a técnica do renascimento, quando ficou mais tempo que o recomendado dentro de uma banheira de água quente, e percebendo que a respiração espontânea que aparecia depois de quase 3 horas dentro da banheira era muito peculiar, e por isso deve ter sido fácil perceber que crianças respiravam assim. Mais tarde percebeu que o importante na prática era a respiração e não a banheira, e
chegou numa fórmula que você faz numa sessão de 1 hora ou mais em um colchonete, e depois de alguns poucos minutos, esses bloqueios, essas repressões são ativadas e começam a se movimentar. Às vezes, podemos até termos consciência do que está percorrendo o nosso corpo durante uma sessão de renascimento e lembramos nitidamente de algo que não tínhamos mais nenhum registro consciente. Mas, na maioria das vezes, só temos consciência de emoções que vão brotando, de tristeza, de abandono, de carência, de afeto, de raiva e medo. Mas não é importante se lembramos ou não. Sabemos isso na prática clínica. O importante é sabermos como fazer a integração. Mais uma vez exalto o renascimento, porque nunca encontrei em nenhuma outra ferramenta um entendimento tão completo sobre integração como lá. Exatamente porque lida com respiração, por ser o mais rápido ativador de emoções que existe, foi necessário que os especialistas do Renascimento estudassem muito a fundo a arte da integração. Na verdade, não existe coisa mais simples do que o renascimento. Qualquer um pode fazer até sozinho. Ele é uma terapia auto-aplicável. A partir do momento em que você aprende a aplicá-la em você mesmo, você vai poder fazer isso sempre, toda vez que se sentir mal com alguma coisa emocional. Resumidamente, ele é uma respiração que se faz durante 1 hora. É uma técnica muito desenvolvida para produzir integração. Integração, como eu disse, é a parte mais importante do processo. E você pode fazer isso em qualquer emoção que sentir, sem respiração, sem renascimento. De uma forma resumida e bem simplificada, mas exata, eu posso te dizer que você integra uma emoção toda vez que permite que ela passe pelo seu sistema sem se identificar com ela, acolhendo a emoção com carinho e gratidão. Experimente e você verá que vai se sentir muito melhor. Quando estiver diante de um acontecimento que você ficou completamente ativado, em vez de se identificar com o trem, em vez de vestir aquele papel, se afaste para um local seguro, onde possa fechar a porta e deitar em uma cama. Aí respire então profundamente, uma respiração grande e relaxada, sem paradas nem no final da respiração, nem no final da expiração, e principalmente com a expiração completamente relaxada. Quando fizer isso, a emoção que já estava circulando mais ou menos pelo seu sistema da ativação virá como um turbilhão, e daí vem a parte mais importante. Aceite-a, acolha com amor e gratidão. Seja grato por aquela emoção que está despertando de um sono talvez muito longo e que esperou décadas para circular. Ela só quer te curar. E continue respirando relaxadamente, mesmo se chorar compulsivamente. E isso não é fácil, é uma arte. Chore profundamente e relaxe a expiração. Não deixe dar socos, solavancos. Sinta-se grato por aquela energia curadora que infelizmente ficou tanto tempo guardado em você. Dê boas-vindas a ela. Então você chorará de alegria e terá uma sensação muito boa, muito agradável, porque esse é um indício de que completou a integração e se curou. Como podem ver, não é tão difícil curar esse problema tão comum. Você pode fazer isso até sozinho. As pessoas não fazem isso porque não sabem que aquela emoção que está brotando é uma cura. Ela acha aquilo desconfortável e quer se livrar daquele incômodo,
Mas é uma coisa errada, porque agindo assim, ela estará perdendo uma oportunidade de se curar, compreende? Então, para concluir, entenda que você é um adulto. Procure mudar seu modo de olhar o mundo, desconfie que muitas das suas verdades são crenças que estão atrasando o seu desenvolvimento. Então, é muito importante você estudar bons livros, assistir boas palestras, fazer bons cursos, porque isso amplia os seus horizontes, muda o seu modelo de mundo, o seu paradigma. E outra coisa importantíssima a fazer é aceitar o feedback que a vida lhe dá de todas as formas que você puder. Seja o das pessoas, seja o das dificuldades que você está encontrando na vida, seja o da falta que você está sofrendo, seja o da doença que você está experimentando, ou seja das repetições, os padrões que insistem em manifestar-se em sua vida. Aceite o que vier, porque tudo é como é e assim é que é, disse o poeta. Dessa forma, você pode retirar boas lições e enxergar o melhor em tudo que se passa. Até uma pandemia como essa pode ser olhada pelo lado positivo, e acredite se quiser, tem muitos. A natureza está se restabelecendo e nós humanos estamos tendo a chance de transformar a nossa cultura. As famílias que agora estão vivendo a experiência de um contato mais constante, diário, experimentam um aumento de conflitos entre os casais e os filhos. Essa é uma oportunidade imperdível para olharmos o que estávamos escondendo debaixo do tapete e que agora, pela crise, vem à tona. Uma crise é sempre sinal de que algo precisa se transformar e há impedimentos. Existem obstáculos, falta de aceitação. Mas como aceitar? E o fabuloso Caeiro, o mestre Alberto Caeiro, heterônimo principal de todos os outros na inesquecível poesia de Fernando Pessoa, nos ensina: quando está frio no tempo do frio, para mim é como se estivesse agradável. Porque para o meu ser adequado à existência das coisas, o natural é o agradável só por ser natural. Aceito as dificuldades da vida porque são o destino, calmamente, sem me queixar, como quem meramente aceita e encontra uma alegria no fato de aceitar. No fato sublimemente científico e difícil de aceitar o natural inevitável, que são para mim as doenças que tenho e o mal que me acontece, senão o inverno da minha pessoa e da minha vida? O inverno irregular, cujas leis de aparecimento desconheço, mas que existe para mim em virtude da mesma fatalidade sublime, da mesma inevitável exterioridade a mim, que o calor da terra no alto do verão e o frio da terra no cimo do inverno. Aceito por personalidade. Nasci sujeito, como os outros, a erros e a defeitos, mas nunca ao erro de querer compreender demais. Nunca ao erro de querer compreender só com a inteligência. Nunca ao defeito de exigir do mundo que fosse qualquer coisa que não fosse o mundo. Um abraço carinhoso e um beijo no coração.